Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fique Ligado, a sua revista eletrônica de todo domingo e quinta-feira. Hoje nós estamos aqui no espaço Mente Magra Renascimento Feminino de Linda Correia. Hoje nós vamos tratar um tema muito importante para as mulheres, inclusive 40 a mais. Mas antes, você sabe que nós não podemos começar o nosso programa sem antes abençoar a sua vida com o nosso versículo do dia. Então, fique ligado! E depois deste versículo, que eu tenho certeza que abençoou a sua vida, estou aqui com Linda Correia, psicóloga integrativa, terapeuta nutricional e terapeuta família e casal. Eita, que bagagem que essa mulher tem. Inclusive, tem coisas mais aí que ela já fez, que ela é... Gente, essa mulher aqui, ela é completa. E hoje nós vamos falar sobre um tema perimenopausa. Eu acompanho a Linda nas redes sociais. E eu ficava perguntando, por que essa mulher tá falando sobre isso? Eu nunca vi ela falando sobre isso. E hoje eu quero saber, Linda Correia, o que te levou a falar sobre este tema de perimenopausa? Olá! Sim, gente, a perimenopausa. O que é a perimenopausa? Mulheres 40 a mais, e não somente 40 a mais, tá? Tem mulheres que já estão entrando na perimenopausa aos 30, 35 anos. Tá. Então, realmente é um tema que muitas mulheres precisam saber para não confundir os sintomas. O que é a perimenopausa? A perimenopausa é o período de transição antes da menopausa. É quando os hormônios começam a oscilar e o corpo começa a dar sinais. Mas isso é um processo natural, que toda mulher vai passar por isso. Mas o modo de como a gente vive esse processo, tendo esse autocuidado, é muito importante. Principalmente cuidar do físico, do emocional, do mental e até do espiritual, que está tudo interligado. E agora nós vamos saber o que acontece com o nosso corpo quando está enfrentando esse momento da perimenopausa. Os hormônios, principalmente o estrogênio e a progesterona, começa a cair. Aí que começa uma nova fase, né? O novo ciclo da mulher, aonde começa a oscilar, né? O humor, a mulher fica mais ansiosa, sente vontade de comer mais. Acontece uma desregulação, né? Sono, a mulher começa a dormir mal, ela começa a ter uma irritabilidade grande, ela começa a ganhar mais peso, ela começa a diminuir a libido. Muitas perdem a libido totalmente, não sente mais vontade de namorar. Então, o corpo ele começa a entrar numa transição e começa a perceber que tem alguma coisa que não está normal. Por isso que é muito importante, nesse momento, as mulheres saberem identificar. Porque muitas pessoas confundem os sinais da perimenopausa, menopausa, com depressão. E aí, como não tem esse autoconhecimento, procura um profissional, o profissional acaba passando um antidepressivo, achando que é depressão, porque os sintomas são muito parecidos. As mulheres, elas têm sintomas diferentes. Cada caso é um caso. Por isso é muito importante ter esse autocuidado, procurar profissionais certos, para identificar qual é o momento que você está vivendo. Mas o autoconhecimento, Liz, eu sempre uso essa frase aqui, ele liberta. Quando você se conhece, você começa a identificar que tem alguma coisa que não está legal no seu corpo. Você começa, de repente, a ter vários sintomas, começa a ter dificuldade para dormir, começa a ter irritabilidade, insônia, ansiedade, mau humor, vontade de chorar, de repente. Muitas mulheres ficam mais frágeis, mais sensíveis. Tem mulheres que sentem vontade de chorar o tempo todo. E aí, por isso que confunde os sintomas com depressão. Gente, ela falando aqui, fiz agora esse ano, né? 40 anos. Ela falando, dá um medo. Quantas tem medo de passar por essa fase, mas não tem como correr, porque todo mundo passa, né? Exatamente. E eu descobri
que eu entrei na perimenopausa com 44 anos. Eu fui fazer todos os meus exames, porque eu estava realmente sentindo os sintomas que não estava normal no meu corpo. Eu comecei a ficar irritada, ansiosa, com dificuldade para dormir, sabe, é assim, um sentimento que não dá para explicar. É só você passando por esse período que você começa a identificar dores de cabeça frequentes, cólicas, como se eu estivesse no ciclo menstrual. E uma coisa que é muito importante, Lise, tem muitas mulheres que têm um ciclo menstrual normal, que já entrou na perimenopausa e pensa que não está, porque tem um ciclo normal, que é o meu caso. Eu tenho um ciclo menstrual normal. Todos os meses vem normal. Só que eu já entrei, né, na perimenopausa. Inclusive, já estou fazendo, né, todo o tratamento com o uso da progesterona e tendo todo o acompanhamento certo, né, para que eu possa realmente chegar na menopausa da melhor forma possível. Que é isso que as mulheres precisam. Identificar esse momento da perimenopausa, né, do climatério, para entrar na menopausa da melhor forma. E se eu, Lise, que sempre me cuidei da alimentação, atividade física, do emocional, do espiritual, tive um impacto muito grande quando eu descobri que eu estava na perimenopausa. Porque eu descobri através dos sintomas. Como eu me conheço, falei, não, está acontecendo alguma coisa. Eu não estou depressiva, eu já tive depressão, né? Tive depressão, tive síndrome do pânico, você sabe disso, conhece um pouco da minha história. E eu sabia que não era depressão, porque eu acordava com energia, com disposição, e tem mulheres que perdem a energia, perdem a disposição, fica fadigada, cansada. E não era o meu caso. Eu acordava com energia, com disposição, mas espera lá, tá acontecendo alguma coisa com o meu normal. E eu, que sempre me cuidei, né? Tive esse impacto. Imagina as mulheres que não se cuidam. Quando ela entra nesse período, o impacto é maior. Porque o impacto é maior não somente físico, mas emocional, mental e espiritual. Então, a gente vai dar continuidade. Vamos falar sobre essas questões mental e principalmente espiritual, porque tem tudo uma ligação. Mas não sai daí que a gente continua esse bate-papo aqui interessantíssimo no próximo bloco. E aqui de volta com o seu programa Fique Ligado. Hoje nós estamos falando sobre perimenopausa aqui no espaço Mente Magra, Renascimento Feminino de Linda Correia. Já já nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre essa temática, mas antes eu quero dar aquela dica super especial para você que vai construir ou reformar. E é claro que eu estou falando da Benilá. A Benilá e Construção está cada vez mais impulsionando seus negócios. E hoje eu quero apresentar para você os dois grandes negócios que fechamos na modalidade cartão convênio na área de crédito. O primeiro é o Cisprocard. Então você que trabalha na CDL, na sua, UFAM, Ótica Oftalmo Norte, vem comprar na Beni e parcele suas compras em até 6 vezes sem juros. E o segundo é o Avancar, o mais procurado pelos nossos clientes, aposentados, pensionistas, servidores públicos estaduais e municipais. Aqui na Beni você parcela em até 10 vezes sem juros as suas compras. Então corra e aproveite. Vem pra Beni lá! E agora nós vamos aqui continuar nossa conversa com Linda Correia, que está aqui nos orientando, tirando dúvidas, contando também da sua experiência nessa fase da perimenopausa. Linda, para enfrentar essa fase de uma forma mais leve, quais as orientações que você tem para deixar para nós aqui? Lise, não tem jeito. É preciso cuidar da mente, do emocional, do físico e do espiritual. Quando você está cuidando de todas essas áreas, você consegue atravessar essa fase de uma forma mais leve e com equilíbrio.
Porque a menopausa, a perimenopausa, a entrada, né, para a menopausa, não é o fim. Não chegou ao fim. Ao contrário, é quando a mulher começa a se redescobrir de uma forma diferente. É quando começa a viver uma fase de uma forma diferente. Por isso que é importante esse autocuidado. Porque a perimenopausa, ela não é o problema. O problema é como você chega nessa fase. Esse é o problema maior. Por isso que você, mulher, tem que cuidar de dentro para fora. Porque o nosso corpo, ele é o templo sagrado. Ele é o templo do Espírito Santo. Deus criou a gente de forma única e especial, Lise. Todas nós, mulheres, somos únicas e especiais. Por isso que a gente precisa se amar cada vez mais. Se olhar com os olhos de amor próprio. Porque se você não se cuida, se você não se ama, ninguém vai fazer isso por você. E quando você enfrenta essa fase, você precisa estar mais alinhada. Por quê? Muitas mulheres estão aí, né? Dentro de um relacionamento, com filhos. Às vezes a mulher está ali com filho pequeno, é mãe de 1, de 2, de 3, e tem que dar conta de tudo isso. Imagina se essa mulher não se cuida. Tudo vai ser pior. O sofrimento vai ser pior. Então, mulher, eu como mulher te digo, se olhe com amor, se cuide, porque você merece o melhor. E para passar por essa fase, você precisa realmente estar alinhada com mente, corpo, emocional e espiritual. Porque aqui, aonde o impacto é maior. Porque muitas, infelizmente, vivem a ansiedade, a depressão, a compulsão, que leva essa mulher a ganhar mais peso. E muitas mulheres, quando chegam nessa fase, ela acha que não tem mais o que fazer. Não consigo mais chegar no meu peso, porque querendo ou não, acaba ganhando peso, acaba inchando, porque isso é um processo natural. Mas claro que se você estiver alinhada com profissionais certos, com orientações certas, você vai passar por esse período de uma forma mais leve e equilibrada. Gente, eu poderia ficar aqui um tempo assim, com o microfone aqui, e eu fico bem assim, ela falando e o microfone... É muito bom, sabe, ouvir a Linda Correia. E eu quero dizer para você que quiser mais orientações, tem aí as redes sociais dela. Todo dia essa mulher tem conteúdo para te abençoar, tanto da forma do teu corpo, da tua mente, do espiritual. Ela é aqui, ela é linda por completo. Ela ama também. Olha que fala, olha esse mulherão, gente. Falei pra ela que ia colocar um salto mais alto pra ficar tão olhando. Olha aqui, a pequenininha do lado desse mulherão, gente. Ah, linda, obrigada, amor. Menina, essa aqui, ela pode ser pequena aqui, mas ela é grande, imensa em amor e em cuidados. E agora, eu quero aqui que ela possa se despedir de vocês, né? Eu sei que esse tema aqui tem muitas outras questões que a gente poderia estar falando, mas hoje nós queremos realmente que você entenda que essa fase vai chegar para todas nós, mas que nós podemos passar por ela de uma forma mais leve. E aqui, linda, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que vão enfrentar e que já estão enfrentando. Então, mulher, a perimenopausa, ela não é o fim da linha. Ela é o começo para você, mulher, começar a renascer numa nova fase, num novo momento, da vida, com mais equilíbrio, com mais saúde emocional. Porque se você não estiver fortalecida mentalmente, tudo fica mais complicado. Então você precisa realmente cuidar desse lado. Eu falo isso, Lise, não somente como psicóloga, mas como ser humano, porque todas as pessoas na vida deveriam cuidar do emocional, porque é o emocional que abala em primeiro lugar. E quando você não está bem de um lado, e está bem de outro, não completa.
Então não adianta eu estar linda, maravilhosa, toda bonita, toda no peso ideal, com corpinho slim, toda definidinha. Não adianta se eu não estou bem emocionalmente, se eu não estou bem espiritualmente. Então, um completa o outro. É um complemento. É importante você alinhar tudo isso. Mas uma coisa eu te digo, mulher, de experiência própria. O milagre não vai acontecer se você não fizer a sua parte. Porque, aquele lá de cima, todos os dias, quando a gente acorda com vida, a gente tem oportunidades para fazer diferente. Mas não depende de ninguém. Depende de nós, mulheres, se cuidar em primeiro lugar. Porque quando a gente se ama, a gente se cuida. A gente se prioriza. Então, mulher, se priorize. Seja a número 1 da sua vida. E a pessoa mais importante. Não é egoísmo, é amor próprio. Eita, gente, olha, eu já me senti mais linda agora. Gente do céu. Olha, muito obrigada, linda. Mais uma vez, gratidão também pela sua vida. E mais uma vez aqui reforçando, segue a Linda Corrêa nas suas redes sociais, que inclusive a gente está com um projeto juntas aí, vocês vão acompanhar. Não vou dar nenhum spoiler não, porque vocês têm que ir lá seguir a gente, tá bom? E agora nós vamos aqui, degustar de uma mesa, vocês estão acompanhando aí, essa mesa maravilhosa, saudável, deliciosa, que é tudo aqui, produzido aqui, para essas mãos lindas aqui, de Linda Corrêa. E a gente vai aproveitar que a gente vai entrar no intervalo comercial e a gente vai degustar dessas delícias aqui. Mas não sai daí que a gente volta já já. E já de volta com seu programa Fique Ligado, ainda aqui no Espaço Mente Magra, Renascimento Feminino de Linda Corrêa. Vocês acompanharam aí esse bate-papo, gente, vale muito a pena. Você que não conseguiu acompanhar toda a nossa conversa, vai no nosso canal do YouTube que vai estar lá íntegra, para você não perder nenhum detalhe e ficar por dentro sobre este tema de perimenopausa. Agora chegou o momento de Deus falar aos nossos corações através do nosso quadro Minutos para Refletir. Todo ser humano busca relacionamentos. É impossível viver sozinho nesse mundo. Uma pessoa que não interage com outras pessoas pode chegar à loucura ou até mesmo cometer uma fatalidade. Afinal, é inerente ao homem estar com outros da mesma espécie. Nessa busca incessante por relacionamentos, aparecem diversos desafios. Afinal, cada pessoa tem um mundo dentro de si, e lidar com ideias opostas nem sempre é tão fácil. Alguns, para evitar a fadiga, simplesmente se satisfazem com relacionamentos superficiais. Acham muito melhor ficar escondidos do que revelar o seu eu verdadeiro para os outros por medo das críticas e conflitos. Pessoas assim, com certeza, acharão mais dificuldades ao enfrentar seus problemas, pois apesar de terem tantas mãos para apertar diariamente, no fim da história estarão sozinhas, confinadas em seu mundo interior. É muito fácil sorrir para todo mundo, mas e ter um ombro no momento que precisamos chorar? É simples encontrar ouvidos quando queremos contar uma piada, mas e quando precisamos desabafar? Cultivar um relacionamento com profundidade dá um trabalhão, é verdade. Precisamos ter paciência e disposição. Disposição para gastar dinheiro, de perder algumas horas de sono, de abrir mão de alguns momentos de estudo ou leitura, de aprender a escutar, disposição para quebrar o orgulho e saber pedir perdão em determinados momentos. Relacionamentos íntimos não são fáceis, porém, sem dúvida alguma, são os mais prazerosos. Trazem muito mais alegrias, mandam embora a nossa solidão. Amigos de verdade nos apoiam, nos dão broncas merecidas, nos alertam, emprestam dinheiro, dão risada das nossas piadas sem graça. Os melhores amigos acham a gente o máximo. Como é gostoso se relacionar, não é? Mas quando paro para meditar em tudo isso, como sempre, surgem muitas dúvidas. Por que com Deus é diferente? Nós buscamos relacionamentos ideais com seres humanos que são tão falhos. Há tantos conflitos, divergências, e isso é absolutamente normal quando se trata de criações diferentes. Mesmo assim, nós conseguimos conviver com essas pessoas.
Ainda com tantas diferenças, podemos ser felizes com o próximo. Mas com Deus existe tanta instabilidade, com Deus há tantas dúvidas. Muitas vezes buscamos ajuda de todas as formas, com todas as pessoas e todos os meios, e parece que nós só lembramos de Deus quando não há mais saída. Então o Alfa se torna a nossa última opção. Deus é tão perfeito e ainda assim há muito mais dificuldade em cultivar um relacionamento verdadeiro e profundo com Ele do que com qualquer outro ser humano na Terra. O vemos como alguém tão distante, tão ocupado ou sério e esquecemos que Ele é o nosso Pai. Um Pai tão bondoso, amoroso e presente. Ele se preocupa com cada pequeno sofrimento que passamos e está sempre disposto a socorrer-nos. Portanto, intensifique a sua busca por Deus, por ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Não deixe Deus fora dos seus sonhos e planos. Não deixe Ele só para os domingos. Conviva com Ele. Seja chamado amigo de Deus, como Abraão foi chamado. Seja lembrado por aquele que andou com Deus, assim como Enoque. Aproxime-se dele para conhecê-lo. Você não precisa ser um mestre em teologia para isso. Basta conversar com o Pai. Lembre-se que, ainda que todos te abandonem, no fim de tudo, Ele sempre estará com você. Pense nisso. E nós vamos agora agradecer ao nosso Deus por mais um programa Fique Ligado que foi ao ar. Vamos orar juntos no nosso quadro Momento Oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este programa que foi ao ar. Obrigada pela tua presença que nos conduziu em cada palavra, em cada reflexão, em cada momento. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada pessoa que acompanhou este programa, seja em casa, no trabalho ou onde estiver. Que cada coração receba esperança, força, alegria e direção através da tua palavra e dos ensinamentos que compartilhamos aqui. Agradecemos também pelos nossos patrocinadores e apoiadores, que têm sido instrumentos valiosos para que este projeto siga adiante, abençoando tantas vidas. E pedimos que o Senhor continue nos dando graça, saúde e direção, para levarmos sempre conteúdos que edifiquem e transformem. Em nome de Jesus, te agradecemos e encerramos este momento, declarando que toda honra e toda glória pertencem a Ti. Amém. Eu quero agradecer imensamente pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho e pelo seu apoio. Hoje nós falamos novamente sobre os cuidados com o nosso corpo, com a nossa mente, inclusive com o nosso espiritual. Mais uma vez eu quero agradecer também aqui a Linda Correia, que sempre se disponibiliza aqui para trazer temas, para nos edificar e também para nos ajudar. Linda, que Deus continue te abençoando grandemente. Então fica aqui, ó, aquele abraço bem gostoso, ó, um beijo bem carinhoso e até a próxima.